Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Guedes, da Unesp em Araraquara. Bom, não há dúvida nenhuma de que o anúncio de tarifas feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impactou e repercute muito. E não há dúvida nenhuma do efeito econômico disso. As oscilações das bolsas no planeta não deixam dúvidas disso. Mas eu acho que vale a pena pensar em uma questão específica. Os dados que ali estão, não olhar isso no geral, mas olhar em alguns detalhes. E vale a pena pensar esses detalhes ali no meio. Por exemplo, as ilhas Heard e McDonald são territórios sem seres humanos. Há somente pinguins ali. Mesmo assim, foram taxados em 10% para exportar para os Estados Unidos. Alguém pode estar dizendo que é um erro, um detalhe. Eu penso que não. O governo dos Estados Unidos, sua equipe técnica e o presidente dos Estados Unidos são pessoas que pesam sobre o ombro grande responsabilidade. Um erro dessa natureza, entendo eu, não é normal nem admissível. O Lesoto é um dos países mais pobres do mundo. Mesmo assim, irá pagar uma tarifa de exportação de 50%. O que significa isso? Que um dos países mais pobres do mundo vai ter seu produto encarecido, o que dificultará a sua venda. O reflexo social dessa tarifa no país, no Lesoto, que já é um país pobre, poderá ser bastante devastador. E observamos o que esse país produz. Ele produz calça jeans de marcas famosas e seguramente é um preço bem atrativo. E basicamente exporta tudo para os Estados Unidos. Quer dizer, ao impor essa restrição tarifária, está se desorganizando a economia e, pior ainda, está se deixando de comprar um produto muito usado num preço competitivo. Vai contra uma lógica de comércio. Mianmar, que todos sabemos, está recentemente devastado por um terremoto, uma catástrofe terrível. Mesmo assim, o presidente anunciou uma taxa, uma tarifa de exportação de 45%. Então, imagine um país com uma situação peculiar como essa, fragilizado, ainda tendo uma informação, uma notícia ruim para a sua economia. Agora, o interessante é ver como que essas tarifas foram calculadas. Alguns analistas de comércio exterior, que conhecem bem a forma de fazer esses cálculos, valeram-se do termo bizarro. Respeito devemos ter com as pessoas sempre. Eu penso que não deveríamos usar esse vocábulo. Eu acho que devemos olhar o que foi feito e aí formar juízo. E o importante não é se é ou não bizarro, mas como é que essa conta foi feita, pensando nos cálculos como eles normalmente são feitos. A conta foi feita, no meu entender, de uma maneira excessivamente simplista. O déficit de exportações, ou seja, o valor a menor na relação comercial dos Estados Unidos com o país que exporta para ele, esse déficit, o valor, foi dividido pelo total das importações. Essa conta, mesmo que agora não tenha me tornado muito claro, não é uma forma usual de calcular tarifas, porque o número que se chega é um número não interessante ou lógico ou consistente para impor as tarifas. Mas o que pretendeu a equipe econômica do presidente Donald Trump? Alguns elementos que precisam ser observados. Primeiro, a ideia é criar barreiras comerciais crescentes.
Para quê? Com que intenção? Incentivar a produção interna nos Estados Unidos. Eu já toquei nesse assunto. É uma estratégia de substituição de importações, uma estratégia utilizada há décadas atrás por países periféricos ou subdesenvolvidos ou dependentes, qual seja o termo usado à época, que queriam entrar numa produção econômica mais intensa, industrializar-se. A história mostra que não trouxe os resultados esperados dessa forma. Outra questão é arrecadar mais para cobrir o déficit fiscal nos Estados Unidos. É bom lembrar que o déficit fiscal nos Estados Unidos é bastante elevado, não é pequeno. E o atual governo acusa o governo anterior de ser um incentivador desse déficit. Posições à parte, fato é que o déficit é elevado, não há dúvida nenhuma. Portanto, é preciso arrecadar mais e cortar gastos. Mas o que tem feito efetivamente o governo nos Estados Unidos agora é estratégia de aumentar a sua arrecadação. O que vai acontecer de verdade com esse tipo de ação tarifária? Na minha interpretação, o que essa política tarifária vai importar inflação. Os preços internos ficarão mais caros. Também não conseguirá incentivar a produção interna, porque para aumentar a produção interna é preciso uma série de fatores importantes: tecnologia, capacidade instalada, mão de obra, recursos naturais. Isso é muito complicado e somente criar barreiras comerciais não é o suficiente para isso. E mais ainda, aumentar a produção interna exige um longo prazo. Nunca se faz num prazo de 2, 3 ou 4 anos. Poderá haver algum tipo de aumento, mas não o suficiente para compensar ou justificar esse fechamento econômico. Quanto à maior arrecadação, aumentar a arrecadação por meio das taxas, das tarifas de importação, isso só ocorrerá se o fluxo de comércio existente hoje permanecer exatamente o mesmo, a quantidade é a mesma. Ao que tudo indica, se houver uma barreira tarifária, haverá aumento dos preços e outras alternativas de consumo serão observadas. No caso do Lesoto, se a calça jeans estava barata, agora vai ficar cara, ou procura outro produto, ou deixa de comprar aquele produto mais caro, talvez um similar, mais barato. Então, o resultado esperado de arrecadação maior com as tarifas também é duvidoso se irá acontecer. E, além disso, ao que tudo já indica, visto a perda em 24 horas de trilhões de dólares no valor das empresas, inclusive dos Estados Unidos, a economia americana, assim como a economia no planeta, tenderá a uma retração, a uma diminuição da atividade econômica, o que, sem dúvida, acarretará, inclusive para o governo nos Estados Unidos, para o Estado dos Estados Unidos, uma menor arrecadação. Então, para aumentar a sua arrecadação por meio de tarifa, significaria que o comércio permaneceria o mesmo. E para compensar essa recessão econômica, que é o que tudo indica irá ocorrer, não há como compensar. Portanto, o déficit nos Estados Unidos, a meu ver, não vai diminuir, mas tudo leva a crer que irá aumentar no curto e no médio prazo. Vamos agora pegar algo semelhante aqui na América Latina com Milei. Milei também fez um tratamento de choque mais de um ano atrás para arrumar a economia, que tem as mesmas bases econômicas das ações que os militares argentinos fizeram entre 1976 e 1983, quando estavam no poder. Outro exemplo, Fernando Collor fez o mesmo aqui no Brasil, em março de 1990, com seu plano Brasil Novo.
O que todos esses líderes nos ensinam? Que não importam os meios, visto que os fins os justificam. Ou seja, mesmo causando todo um problema social, mesmo causando uma reação econômica adversa, e mesmo causando problemas para todos, esses líderes, Fernando Collor, Trump, Milley, colocam as suas convicções na prática. Não são ideias, são convicções. Ideias é uma questão mais elaborada. Convicções é uma mera crença. O que tudo isso nos ensina? Toda essa questão. O que ela nos ensina? Que os líderes que vêm prometer soluções fáceis não trazem essas soluções fáceis. Ao contrário, trazem consigo grandes problemas. A paciência e a capacidade de interpretar a realidade dos fatos é o melhor atributo que os seres humanos, quando usam sua inteligência, têm. Abrir mão, abdicar dessa capacidade de discernir e bem interpretar é o melhor caminho para se cometer gravíssimos erros. Aqui falou Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.